Fala pessoal, tudo beleza? Sou Pedro Coelho e sejam muito bem-vindos a esse espaço. E no vídeo de hoje eu trabalharei um tema que me foi bastante questionado nos últimos dias nas redes sociais, sobretudo lá no perfil do Instagram, @profpedrocoelhodpu, e, sem dúvida alguma, tem movimentado ao menos parcela da comunidade jurídica, aqueles que visam a se atualizar ou mesmo aqueles que têm a atuação ou diretamente uma curiosidade acerca da seara criminal. E que questão foi essa, Pedro, que vem polemizando ou vem ao menos movimentando esse debate, esse meio específico? É aquilo que eu chamo de polêmica Toffoli, mas essa polêmica, desde já, eu preciso colocar entre aspas, porque, na minha visão, e vocês vão entender as razões dessa minha conclusão, não há qualquer fundamento ou não há qualquer razão adequada para que isso tenha se tornado polêmica. Polêmica Toffoli, ou seja, arquivamento de investigação criminal sem anuência do Ministério Público. É sobre isso, a partir de agora, que a gente vai travar uma conversa. E, conforme eu dizia, anteontem eu estava fazendo audiência com um colega bastante inteligente, bastante preparado lá do Ministério Público Federal, eu na qualidade de defensor público federal, quando veio à tona esse debate, quando veio à tona esse fundamento, e eu passei, claro, de maneira muito respeitosa, as minhas visões e porque, na minha humilde visão, o entendimento que ele até então advogava me parecia um tanto equivocado. Apesar de não ter dado a mão à palmatória, me pareceu que eu, ao menos, não sei se consegui convencê-lo, mas ele saiu daquele nosso encontro com vontade de fazer uma reflexão. Mas brincadeiras à parte, aqui não estou na posição de ser o dono da verdade. O meu interesse, fundamentalmente, é trazer alguma luz, alguma contribuição para a melhor compreensão de toda essa, entre aspas, confusão ou polêmica. E por que eu chamo de polêmica Toffoli? Porque diversos jornais especializados e não especializados tornaram público e enfatizaram decisões da lavra do referido ministro da Suprema Corte, entre outros casos, nos inquéritos 4441 do Distrito Federal e 4391 do mesmo Distrito Federal, indicando decisões em que o referido ministro teria determinado de ofício ou a requerimento da defesa, mas sem a anuência do órgão de acusação, o Ministério Público, o arquivamento da investigação criminal de inquéritos que tramitavam perante o Supremo Tribunal Federal. E qual o fundamento disso, Pedro? Nesses casos específicos, teria havido, segundo o ministro, uma duração irrazoável da própria investigação criminal, sem que tenha sido efetivamente acostado ao instrumento investigatório elementos de informação minimamente aptos a corroborar a tese inicialmente firmada quando da instauração da investigação. Pedro, não entendi muito bem. Nesses inquéritos especificamente, pessoal, eles tiveram origem a partir de determinadas colaborações premiadas. E aqui já vale anotar uma coisa que pode cair na sua prova. Pedro, colaboração premiada por si só, exclusivamente, ela é apta a gerar a instauração formal de investigação criminal? A resposta é positiva. Não vá confundir, pelo amor de Deus, aqui
Pedro falou que a colaboração premiada por si só é apta a gerar um juízo de condenação. Há até alguns julgados de 2016 indicando, na meu entendimento de maneira equivocada, que a colaboração poderia justificar por si só o recebimento da inicial acusatória. Isso aqui não há uniformidade, é bem polêmico, mas o que há uniformidade, inclusive previsão legal na própria Lei 12.850, é que a colaboração premiada por si só, ela não pode, em hipótese alguma, gerar o fundamento exclusivo de uma sentença condenatória. É preciso que ela seja corroborada. É a chamada regra da corroboração. É preciso que outros instrumentos de prova efetivamente corroborem com a tese ali delineada nesse meio de obtenção de prova. Contudo, a colaboração premiada, esse instituto, essa técnica especial de investigação ou esse meio de obtenção de prova, essa é a sua natureza jurídica, ela é sim, de acordo com o STF e STJ e também doutrina majoritária, instrumento apto por si só a formalizar, a justificar a instauração de uma investigação criminal. Daí porque o primeiro ponto é, Pedro, essa abertura de inquérito investigatório criminal é legítimo exclusivamente a partir dessa colaboração premiada? E a resposta, já vimos, é positiva. Ocorre que o que foi analisado não foi isso. O que foi analisado nesses inquéritos da relatoria do ministro Dias Toffoli recentemente, mas não exclusivamente por ele, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, beleza, a instauração da investigação ela é completamente idônea e rígida. Contudo, num dos casos concretos, e aqui eu vou me deter ao inquérito 4441 do Distrito Federal, havia uma duração de mais de 15 meses de investigação. Dessa investigação instaurada a partir da colaboração premiada e sequer um elemento de informação relevante teria sido acostado aos autos que tivessem sido aptos a reforçar, a endossar aquelas informações inicialmente inclinadas ou declinadas na colaboração premiada. Mais do que isso, a investigação já tinha sido prorrogada por 2 vezes e, na última vez, quando o ministro Dias Toffoli tinha concedido a prorrogação, ele fez uma observação específica, consta lá do voto dele, em que o delegado, o titular da investigação, ele apontasse um relatório, ainda que parcial, acerca das conclusões extraídas dos elementos de informação até ali coligidos no caderno investigatório. E aí, Pedro, ao final dessa nova prorrogação, ele fez isso? Não fez. E o Ministério Público, em sua manifestação, não indicou a seu convencimento, não indicou a formação da sua opinio delicti, ou seja, da sua opinião sobre a justa causa, os indícios de autoria ou participação, indícios de materialidade, tampouco apresentou inicial acusatória. Passados 15 meses, 2 prorrogações, o que é que o Ministério Público fez? Simplesmente se limitou a um requerimento para que da remessa dos autos para a instância de base. Por quê? Porque a investigação recairia sobre um deputado federal e um ex-senador, atual prefeito, salvo melhor juízo, e como o crime ali investigado, ele teria sido supostamente cometido antes do início da vigência do mandato eletivo,
em razão da questão de ordem recentemente deliberada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal na ação penal 937, aquele crime não teria ou não seria objeto da prerrogativa de foro. Afinal, o crime foi praticado antes do mandato e não teria qualquer relação com o seu exercício. A partir do posicionamento recém-definido do STF, a gente sabe que essa prerrogativa de foro foi bastante restrita. Perceba que o ministro Dias Toffoli ele tinha autorizado a descida desse processo, só que essa decisão ainda não tinha sido publicada. E aí ele reviu o seu entendimento e determinou o arquivamento do inquérito policial, desse inquérito 4441. Mas assim ele veio se posicionando em outros inquéritos, pelo menos nos últimos 30 dias, em pelo menos 5 ou 6 inquéritos. Eu citei 2, o 4441 e o 4391, ambos do Distrito Federal. Bacana, mas o fundamento, o fulcro básico, e é a partir disso que eu vou delinear a minha explicação, é que estaria havendo uma violação ao princípio da duração razoável do processo. Pessoal, o princípio da duração razoável do processo, por mais que, de acordo com a doutrina e a própria jurisprudência, sempre tenha sido uma garantia fundamental extraída implicitamente do nosso ordenamento jurídico, uma vez que seria corolário da própria dignidade da pessoa humana na seara criminal, do próprio devido processo legal, é bem verdade que no ano 2004 ele foi encartado expressamente no rol de garantias e direitos fundamentais. E perceba um grande detalhe que de vez ou outra passa desapercebido. O princípio da duração razoável do processo, ele não é exclusivamente aplicável ao processo judicial, ele também é aplicável ao processo e aos procedimentos administrativos. Investigação criminal, ela é instaurada, seja em sede de inquérito policial ou outro instrumento de investigação, à luz do procedimento administrativo. Se trata efetivamente de um procedimento administrativo. E se se trata de um procedimento administrativo, naturalmente sobre ele recai a incidência da duração razoável do processo. Dito de outro modo, se, no caso concreto, houver descumprimento da duração razoável do processo, é possível se identificar uma violação a um direito e uma garantia fundamental. E essa violação deve efetivamente ser compreendida, lida como um constrangimento abusivo, como um constrangimento ilegal. E o constrangimento ilegal deve ser sanado, cessado por ordem, sim, do Poder Judiciário. Por quê? Porque cabe, sim, ao Poder Judiciário a tutela desse comportamento ilegal e deve fazer sanar de acordo com os seus instrumentos que o ordenamento jurídico confere a efetiva cessação. Que instrumentos? Basta a gente imaginar e lembrar o artigo 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de concessão de habeas corpus ex officio. Bacana. Compreendida essa lógica, isso não é novo. Parece que um ou outro aí tem suscitado essa novidade. Mas há muito tempo, o meu ex-professor, acho que em 2009 ou 2011, atual ministro do STJ, Napoleão Nunes Maia, ele lá atrás, num caso específico, reconheceu a incidência da duração razoável do processo para determinar o trancamento, e eu já falo dessa diferença de nomenclatura, do trancamento de uma investigação que perdurava por longo período de tempo, compreendido como irrazoável, verificando no caso concreto um constrangimento ilegal em razão dessa violação temporal. Afinal, anota aí que investigação policial, investigação criminal, inclusive inquérito policial, não é procedimento ad aeternum, é um procedimento também temporário. Não tem um tempo fixo específico, mas deve ser compreendido à luz dessa razoável duração
do processo. Tranquilo, pessoal? Então, presta atenção. Compreendida essa ideia, inquérito policial, inquérito criminal e investigação como um procedimento temporário, o excesso irrazoável é um constrangimento ilegal. E, para deixar isso bem claro e parar de fulanizar e demonizar, e olha que eu não estou defendendo e nem tenho procuração para fazê-lo, o ministro Dias Toffoli não, mas é porque a gente tem lido, infelizmente, algumas manifestações muito apaixonadas e às vezes eivadas de um espírito corporativista que parece pegar ou querer pregar uma pecha meio chata e deselegante e, sobretudo, descabível. Não é apenas o ministro Dias Toffoli que tem adotado esse posicionamento. O ministro Gilmar Mendes também tem, o próprio Dias Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes, ministro Barroso, também há precedentes nessa mesma linha do ministro Lewandowski, dentre outros, tudo isso nos últimos 30 ou 60 dias. Mas basta ver do mesmo mês de junho, 13 de junho, tem pouco mais do que, não tem nem 20 dias esse julgado, que foi publicado aqui, eu nem sei se já foi publicado, vê aí da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, o inquérito 4429, que ele diz, esse trecho é bastante interessante que eu selecionei para vocês. É dever do Poder Judiciário exercer sua atividade de supervisão judicial. Outros doutrinadores chamam isso de atividade de controle da legalidade, como assim eu prefiro. Mas essa supervisão judicial fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado acusador, quando o Ministério Público insiste em manter o procedimento investigatório, mesmo ausentes indícios de autoria e materialidade das infrações penais imputadas, pois essa prerrogativa do parquê, contudo, não impede que o magistrado, se eventualmente vislumbrar ausente a tipicidade penal dos fatos investigados, reconheça a caracterizada em situação de injusto constrangimento, tornando-se consequentemente lícita a concessão ex officio de habeas corpus em favor daquele submetido à ilegal coação por parte do Estado. Justamente o dispositivo por mim mencionado, artigo 654, parágrafo 2º do CPP. Bacana, pessoal. Tranquilo. Há aqui uma outra questão. Pedro, mas quando é que estará caracterizada a duração irrazoável de uma investigação criminal? Aí a leitura é casuística. Naquele procedimento que eu mencionei lá atrás do ministro Napoleão no STJ, que inaugurou essa vertente aí dessa observação de maneira mais efetiva por um tribunal superior à luz da duração razoável do processo na investigação criminal, o procedimento já durava 7 anos. Nesse nosso exemplo, havia uma pendência, o processo estava parado ou sem novidades relevantes há 15 meses. O que é razoável? Aqui é uma outra questão, eu estou trabalhando o ponto de fundo. Se é ou não razoável, e a gente precisa verificar o caso concreto e não temos informações suficientes para analisar com um grau de subjetivismo tão elevado esse ponto. Me interessa não analisar o caso concreto, mas o tema de fundo. É possível esse controle de legalidade? Ou, como diz o ministro Gilmar Mendes, citado pelo ministro Alexandre de Moraes, essa atividade de supervisão judicial não é só possível, como ela é necessária e obrigatória. Inclusive, constatando uma situação de constrangimento ilegal, reputa-se como dever do magistrado a concessão do HC de ofício da Ordem de Habeas Corpus de ofício, artigo 654, parágrafo 2º do CPP. Pessoal, muita coisa aqui para a gente observar e a gente aprofundar. Mas outra questão que vem sendo colocada, e na minha visão, repito, de maneira bastante equivocada, é uma suposta violação ao sistema acusatório. Há aqui uma violação do sistema acusatório? Obviamente que não, por vários motivos. Primeiro, porque o Poder Judiciário ele não está se imiscuindo na atividade de denunciar, de acusar. Pelo contrário, tampouco está impedindo, até porque esse trancamento ou arquivamento, já eu falo sobre a nomenclatura, não tem o condão de fazer coisa julgada material. Havendo novos elementos de prova, haverá o desarquivamento e a
possibilidade de propositura da denúncia ou da inicial acusatória. O fato é que, não obstante a colaboração premiada ser instrumento idôneo para dar origem a uma investigação, reputou irrazoável que, apenas com base nessas informações, sem o acréscimo de elementos de informação após 15 meses, ou seja, mais de um ano de tramitação, uma investigação permanecesse em aberta, eternizando a insegurança daquele que é investigado, justificando o constrangimento legal e o respectivo trancamento ou arquivamento da investigação. Não há que se falar, portanto, no sistema acusatório violado, isso aí é bem forçado. E o artigo 28, que alguns estão falando, não estaria sendo violado? Muito cuidado aqui, pelo amor de Deus. O que é que o artigo 28 fala? Tem um trecho do voto do ministro Barroso em outro inquérito, vale ler quem tiver paciência, mas se não ler, ele vai, basta confiar em mim, é no inquérito 4442, também desse ano, acho que de junho desse ano, de 2018. O que é que ele falou aqui? Olha, o que o artigo 28 faz, o artigo 28, vocês sabem, é aquele que fala do princípio da devolução. Vamos imaginar a seguinte situação. O Ministério Público entende ser caso de arquivamento de um inquérito policial, de uma investigação policial. Ele promove o arquivamento, ele faz a promoção de arquivamento daquela investigação e submete ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele pode homologar e definir o arquivamento ou ele pode discordar. E aí, nesse caso, ele vai fazer o quê? Ele vai se negar a homologar? Não, ele vai ter que aplicar o 28, devolver ou para o Procurador-Geral de Justiça ou, em se tratando do Ministério Público Federal, para a Câmara de Coordenação e Revisão, que analisará se é ou não caso de arquivamento. Se insistir no arquivamento, não há mais o que se fazer. A última palavra é do Ministério Público ou do PGJ, Procurador-Geral, ou lá da Câmara, que atua em regime de delegação do PGR. Beleza? Bacana. Essa é a lógica. E aí falaram o seguinte, olha, quando o MP não estiver anuindo com o arquivamento, deve ser aplicado o artigo 28. Alguns estão falando isso. Absurdo, pessoal. O artigo 28 impede que o magistrado deixe de analisar o pedido de arquivamento. Ou ele homologa e define o arquivamento, ou, se discordar, o que é que ele vai fazer? Ele aplica o 28 e vai mandar para o PGJ ou para a Câmara de Coordenação e Revisão. No caso que a gente está observando, não há pedido de arquivamento por parte do Ministério Público. Ao contrário, o Ministério Público não deseja. Então, não é um caso de aplicação do artigo 28 do chamado princípio da devolução. Beleza, tranquilo. No artigo 28, a função do magistrado, como o CESP vive cobrando, é uma função anômala de fiscal do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada. O que é que acontece aqui? O magistrado tem que zelar para que o Ministério Público não esteja, não obstante preenchidos os requisitos e condições da ação penal, não deixe de apresentar a ação penal que é obrigatório. É por isso que ele funcionaria como uma supervisão ou um controlador desse princípio da obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada numa função anômala, como diz o CESP. Beleza? Como visto, não é o caso aqui. Bacana, Pedro. O que me parece, já que a gente precisa fazer também algumas colocações, é que houve uma infelicidade e atecnia que não é capaz de viciar, de inquinar a decisão, pelo contrário, mas demonstra, na minha humilde visão, uma atecnia da terminologia utilizada. Por quê? Porque arquivamento de investigação, pessoal, em essência, doutrinariamente, ele é um ato do que eu chamo de consenso. Por quê? Para que haja um arquivamento doutrinariamente,
Precisa haver consenso do Ministério Público, titular da ação penal, e também do Poder Judiciário. O MP deve propor o arquivamento, ao passo que o Poder Judiciário deve homologar, chancelar. E aí, em razão desse consenso, haverá o arquivamento. No caso concreto que a gente viu do Dias Toffoli, do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Barroso, dentre outros, o que é que aconteceu aqui? Havia um arquivamento de ofício à revelia do Ministério Público. Na minha visão, o que efetivamente foi observado aqui não foi arquivamento, mas um trancamento. Como assim, Pedro? Se o arquivamento é um ato de consenso, o trancamento é um ato de força. Dane-se as partes, eu, Poder Judiciário, estou dizendo que aqui há um constrangimento ilegal e por minha ordem eu estou trancando. Isso é possível? Sim. Artigo, de novo, 654, parágrafo 2º do CPP, e a atuação como supervisor da legalidade ou da instituição da legalidade no processo e na investigação criminal. Bacana, pessoal. Então, na minha visão, tem um problema aí de atecnia da terminologia. Não houve formalmente um arquivamento de ofício, mas sim um trancamento. Mas a utilização da expressão não vicia propriamente a decisão. Isso aí é a tecnia ou até mesmo um erro por parte do ministro, na minha humilde visão, porque tecnicamente, arquivamento, a gente sempre ensina como um ato de consenso e o trancamento um ato de força. O que se viu aí não foi consenso, ao contrário, há um claro dissenso, mas sim um ato de força daí porque a investigação fora trancada. Última observação que me mandaram um monte lá, Pedro, ali era uma investigação originária, e a gente sabe que no caso não há que se aplicar o artigo 28 e tampouco demanda requerimento do Procurador-Geral da República do arquivamento quando estivermos diante de incompetência originária no STF. Isso é verdade, mas tem exceção. Vamos explicar por quê. Olha, se em última análise o arquivamento pedido pelo Ministério Público ele vai ser submetido ao Poder Judiciário, no caso o STF, se o STF se nega a chancelar, ele deve mandar para quem? Para o Procurador-Geral da República, ou para a Câmara de Coordenação que está submetida ao Procurador-Geral da República. Então perceba que não faria sentido você devolver para aquele mesmo que tem a atribuição para arquivar. É por isso que, majoritariamente, o STF, em jurisprudência pacificada, entende que o arquivamento em face de investigação em competência originária lá no STF é um ato interno da Procuradoria-Geral da República. Não demanda, portanto, requerimento excepcional para a promoção de arquivamento junto ao Judiciário. Não demanda homologação do STF. Beleza? Só que há uma exceção, quando o pedido de arquivamento for apto a gerar coisa julgada. Imagine que o PGR entenda que aquela investigação ela envolve um fato atípico. Você sabe tão bem quanto eu que o arquivamento calcado em atipicidade da conduta, ele tem o condão de gerar coisa julgada material. Nesse caso, pode haver um arquivamento interna corporis? Não, porque não seria possível a formação de uma coisa julgada sem a chancela do judiciário. Nesse caso, para que o arquivamento tenha o condão de gerar coisa julgada, é imprescindível que seja remetido ao STF, ao Poder Judiciário, no caso, para chancelar e homologar e, a partir daí, os efeitos serem efetivamente gerados. Bacana, pessoal. Tranquilo. Pedro, essa decisão é só exclusivamente para os casos de competência originária? Não. Apesar da decisão ou das decisões envolverem aí parlamentares ou ex-parlamentares, a rácio, o entendimento, eu quero que isso fique na cabeça de vocês, atende inclusive a preceitos das cortes internacionais, do Tribunal de Direitos Humanos Europeu e inclusive também da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que aponta que a investigação criminal não pode durar por prazo irrazoável. Pedro, de novo, posso arquivar, a gente pode pedir trancamento. Tem um investigado, tem um cliente meu, tem um assistido meu que está com a investigação andando há muito tempo
na verdade, está aberta há muito tempo, mas está 100% parada. Pode, a partir dessa decisão, sim, é possível já numa construção relativamente antiga, porque duração razoável do processo não é um favor dos órgãos de persecução, é um direito fundamental, é uma garantia fundamental. Agora, o que é e o que não é, se nesse caso 15 meses é um prazo razoável ou não, se a realidade brasileira, se a estrutura, aí isso é uma página de um outro capítulo que não cabe, não compete a mim esclarecer. Pessoal, do fundo do coração, um videozinho relativamente longo, mas acho importante para tentar colocar uma luz sobre esse tema. Beleza? Um beijo no coração de vocês, um grande abraço e até o próximo encontro. Se gostou, comenta aí embaixo, beleza? Valeu, pessoal!